Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula aqui do canal Qualidade Total. Vamos falar um pouquinho da fase de medição do projeto Six Sigma e Yellow Belt, o que deve ser entregue nessa fase de medição do projeto Six Sigma e como deve ser entregue nessa fase, tá certo? Bom, já falamos um pouco da fase de definição, já falamos o que é o Six Sigma, estamos agora entrando na fase de medição. Na fase de medição, eu preciso entender, junto com a equipe do meu projeto, e veja bem, isso aqui não se faz sozinho, toda fase de medição você precisa da equipe do projeto, do início ao fim, mas por que precisa da equipe do projeto? Simplesmente porque é a equipe do projeto que é especialista em cada etapa do problema que você está tentando resolver. Não é isso? Então, aquelas pessoas-chave, né, responsáveis e conhecedoras de cada etapa do processo, é neste momento que você as reúne e que você começa a discutir e fazer brainstorms para poder tentar chegar na causa raiz do seu problema. O que a gente quer descobrir nessa fase de medição nada mais é do que como e onde acontecem os defeitos que você mencionou na fase de definição. Na fase de definição, você definiu o escopo do projeto, fez uma série de análises iniciais. Aqui, na fase de medição, você precisa informar como e onde acontecem esses problemas. Só que, veja bem, é muito provável que você não saiba de tudo, né? Por isso é necessário que tenha alguém que conheça um pouco mais de cada etapa do processo para que junto com você seja feito um mapeamento. Aqui numa linha geral, pegando aqui um cliente ligando para uma central de atendimento, para o call center qualquer, para poder fazer reclamação de um serviço instalado em sua residência, né? Pode ser qualquer serviço, qualquer call center e por aí vai. O que nós temos aqui? Neste mapa do processo, por exemplo, nós temos aqui, na primeira etapa, o cliente liga para o call center solicitando um reparo porque o serviço dele parou de funcionar, né? A TV dele parou de funcionar, ou seja, o que for. Depois, na etapa 2, teoricamente, o call center deveria abrir esse reparo no sistema, cada empresa tem o seu sistema, o operador ali do call center deveria abrir o reparo. Na etapa 3, o que nós temos aqui? Call center encaminha reparo para o suporte remoto, que são as pessoas especializadas que vão fazer a solução daquele problema. O suporte remoto, na etapa 4, que está aqui, faz a triagem daquela solicitação. O suporte remoto encaminha reparo para tratamento em campo, ou seja, para mandar um técnico de campo na casa do cliente para poder fazer a solução do problema. E depois, o que é feito? Execução do reparo e fechamento do reparo na etapa 6, ou seja, o técnico vai lá, resolve o problema e pronto, o cliente satisfeito e a empresa com rentabilidade, né? Só que veja, pessoal, a gente fez um desenho aqui super simples com 6 etapas. Olha em quantas etapas podem acontecer problemas, né? Na etapa 1 pode acontecer um problema, não é isso? Na etapa 2 pode acontecer outro problema. Na etapa 3, outro problema. Por exemplo, na etapa 1, o cliente não consegue falar com o atendente. Ele liga para o call center e não consegue falar com o atendente, por N motivos, correto? E é aqui que a gente começa a definir, a identificar onde e quando acontecem os problemas. Na etapa 2, o reparo é aberto sem o telefone de contato do cliente. O call center abre o reparo, só que quem fez a abertura do reparo não coloca um telefone de contato do cliente. Logo, eu não vou conseguir agendar a visita na casa do cliente, eu não vou conseguir saber com ele se o problema foi solucionado, se não foi, e por aí vai, cria-se uma bola de neve. Anderson, é só um item em cada etapa? Antes que você faça esse tipo de pergunta ou tenha esse tipo de dúvida, não. Na etapa 1 eu poderia ter 10 motivos, 20, 100, 50, seja quantos for. Na etapa 2, mais um monte de motivos. Aqui eu exemplifiquei nesse slide apenas um em cada um, para poder não ficar poluído demais a tela. Mas você precisa levantar todos os possíveis potenciais problemas em cada uma das etapas. Entendido? E você coloca ali x1. Por que x1? Lembra-se lá atrás, quando eu falei de x potencial, esse x1 é o nosso x potencial. Ele é o causador do problema? Não, não sei. Não posso afirmar nem que sim, nem que não. Isso eu vou descobrir na fase de análise, que é a nossa próxima fase. Mas na fase de medição, o que a gente quer fazer? Levantar todos os problemas, ok? E como eu faço esse levantamento com a equipe? Num brainstorm. Você se reúne com a equipe, faz uma reunião e começa a discutir com eles em cada etapa
onde pode estar acontecendo o problema. E o desenho desse processo, como eu faço? Junto com a equipe também. São elas que vão falar, são essas pessoas da equipe que vão falar para você como funciona o processo, né? E eu preciso fazer um diagrama super detalhado? Não, é assim, é simples. Cada etapa é macro, tá certo? E dentro de cada etapa a gente começa a levantar esse X potencial. Na etapa 3, o que poderia acontecer na etapa 3? O call center encaminha reparo para o suporte remoto. O cliente é transferido para a equipe de contestação de conta. Olha, o cliente está com o operador na linha, na hora que ele é atendido, demora para ser atendido porque tem fila. Consegue cair no operador, na hora de ser transferido, o operador transfere para a área errada. Não é isso? Pode ser aqui um potencial problema. O que mais? Na etapa 4, um exemplo, o suporte remoto faz a triagem, mas a triagem não é completa, ou seja, faz o serviço pela metade, logo não encaminha para a área de campo fazer o reparo na casa do cliente, logo faz um reparo parcial, o cliente está reclamando de 3 coisas, testou-se somente uma, e por aí vai. Veja, pessoal, como é rico um simples desenho de processo, um mapa de processo, para poder fazer esse tipo de levantamento, né? Na etapa 5, o que temos? O suporte remoto encaminha reparo para tratamento em campo. Só que o suporte remoto encerra sem mandar para o tratamento, sem resolver o defeito. Encerra indevidamente, não é isso? E aí, olha o cliente voltando e fazendo reclamações da empresa. Na etapa 6, execução do reparo e fechamento do reparo. É o técnico fazendo isso. Porém, ele executa o reparo e a linha telefônica continua com defeito ou chiado. Isso aqui é só um exemplo de um processo qualquer de atendimento que envolva um reparo na linha do cliente, né? Isso pode ser uma linha de produção de carro, de qualquer coisa, tá? Então esse é um mapa de processo e você faz ele com a equipe do seu projeto. Beleza, Anderson, e aí? Depois que eu faço isso, o que acontece? Bom, depois que você faz o mapa do processo, você precisa fazer a famosa espinha de peixe de Ishikawa. Você já deve ter falado dela. Nós vamos ensinar também como fazer ela no detalhe nas próximas videoaulas. Aqui nós vamos dar um panorama geral. O que eu faço nessa espinha de peixe? Você tenta levantar potenciais problemas que não foram identificados na sua fase de medição, no seu mapa do processo. Problemas adicionais. Por exemplo, o que mais pode causar problema no meu processo? Na medição, falha no teste de linha, no teste ponta a ponta, para saber se está funcionando, se não está funcionando, se está transmitindo, se não está transmitindo. Falta material, falta cabo, conector, o técnico não tem ferramenta para poder fazer o reparo na casa do cliente. O que mais? Mão de obra. Falta mão de obra, tem mão de obra desqualificada, ou técnicos inexperientes para poder fazer a solução desse problema, não é isso? São só alguns tipos de exemplos, né? Em cada uma das etapas aqui da espinha de peixe. E veja que nós começamos aqui atrás como x1, x2, x3, x4, por exemplo, terminamos aqui no x6, mas poderia ser x30, né? Aqui começa x7, x8, x9, x10, sequencial até o último x. Poderia estar começando aqui com x31, x32, de acordo com o último x que terminou lá. Legal? E aí? O que eu faço? Eu levantei, Anderson, todos os potenciais problemas que podem acontecer no meu processo. Legal, você já tem um mapa de processo, você tem uma espinha de peixe de Ishikawa, junto com a sua equipe, você vai fazer uma matriz de causa e efeito. Opa, mas o que é isso? Bom, nessa matriz de causa e efeito, você vai listar todos os seus X potenciais, suas causas potenciais, identificadas tanto na fase de medição de Ishikawa aqui, na espinha de peixe, quanto no mapa do processo. Poxa, Anderson, mas deu ao todo aqui no seu processo, no seu mapeamento, deram 22 possíveis problemas. Ok, então vou listar todos eles, de 1 a 22, e junto com a equipe eu vou falar se o impacto disso no meu indicador ele é alto ou ele é baixo, de acordo com essa correlação que tem aqui em cima, ó, a pontuação de impacto. Por exemplo, tudo que for forte correlação, se o impacto for de forte correlação, quer dizer que ele tem um impacto muito alto. Se eu mexer nisso, provavelmente eu vou resolver todo o problema, ou grande parte do problema, pelo menos. Tá certo? Se ele não tiver correlação nenhuma, ou seja, não tem nada a ver, né, com o meu processo, eu coloco 0 aqui. E por aí vai. Eu vou, de acordo com o impacto que eu tenho no meu indicador,
eu vou colocando uma pontuação de 0 a 10, tá certo? E meu esforço, tudo que for esforço que demanda criar um sistema novo, fazer uma mudança no sistema, pegar, fazer